O grupo dos agentes antioxidantes tem os seguintes integrantes: Agnes Victoria Pimentel, Analice Almeida, Andresa Muritiba, Bárbara Oliveira, Clara Alves, Davi Santos, Joana Barreto, Josiane Lopes, Roberta Santos Paz, Railan Lima, Wellington Carneiro da Silva. O que são radicais livres? Os radicais livres são moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo com elétrons altamente instáveis e reativos. Eles podem causar doenças degenerativas de envelhecimento e morte celular. Os radicais livres também podem se combinar com outras moléculas do corpo e, assim, dessa forma, serem aniquiladas rapidamente do organismo, caso a sua produção seja pequena. Bom, em excesso, esses radicais livres podem ser prejudiciais. No nosso organismo, eles são produzidos pelas células durante o processo de queima do oxigênio, que é utilizado para poder converter os nutrientes dos alimentos que são absorvidos em energia. Então, esses radicais surgem como resultado de atividades básicas da vida, assim como respirar ou então atividades físicas. E em alguns casos são importantes para poder defender o organismo de germes ou então outro tipo de tumores. Porém, alguns hábitos nocivos, como o consumo de álcool, o consumo excessivo de tabaco, pode introduzir no organismo uma quantidade acima da desejada de radicais livres, um excesso de radicais livres. Então, dessa forma, eles oxidam as células e aceleram o envelhecimento. Então, para que haja o controle desses radicais livres, existem os agentes antioxidantes, que são substâncias capazes de atrasar ou então inibir a oxidação de um substrato oxidável. O papel deles é proteger as células sadias do organismo contra a ação dos radicais livres, a ação oxidante dos radicais livres. Então, a importância desses agentes é justamente o fato de que eles são capazes de regular a quantidade de radicais livres no nosso organismo e também atuam de duas formas sobre os radicais livres. Primeiro, eles inibem sua formação e depois reparam as lesões que já foram causadas. E embora algumas reações sejam fundamentais para o nosso organismo, também possuem um lado negativo, que é a potencial produção de radicais livres. Esses compostos representam um risco para a saúde, porque provocam efeitos mutagênicos e degenerativos, e dessa forma acelera o envelhecimento. Portanto, quando os radicais livres agem dessa forma, os agentes antioxidantes representam um controle sobre essas ações danosas que podem ser geradas pelos radicais no nosso organismo. A própria respiração aeróbica também se mostra como um paradoxo quando falamos de radicais, porque o oxigênio é indispensável para a vida desses organismos e é um dos principais precursores de espécies reativas que são ou então que vão gerar esses radicais. E então, dessa maneira, é necessário uma ação constante desses agentes antioxidantes e vai neutralizar os efeitos dos radicais, que são naturalmente produzidos pelo simples ato de respirar. E quando ocorre o desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a contenção por parte dos agentes antioxidantes, tem a condição conhecida como estresse oxidativo, que é entendido como o desequilíbrio entre os níveis de radicais livres e de agentes antioxidantes. Então, os agentes antioxidantes entram como uma forma de agir, transformando um radical livre em outro menos reativo, ou então neutralizando totalmente a energia de excitação desse radical livre. Certo, agora eu irei falar sobre a atuação dos agentes antioxidantes sobre o nosso organismo. Bom, esses agentes, eles podem agir no nosso corpo de diferentes maneiras, mas todas elas possuem a intuição de proteger as células sadias do nosso corpo contra a ação oxidante dos radicais livres. É importante que a gente saiba que nem todas as substâncias antioxidantes elas podem atuar da mesma forma no nosso organismo. Dependendo do tipo, da quantidade e de onde ocorrem esses radicais, os danos que elas provocam eles podem ser diferentes. Por isso, um antioxidante ele pode ser mais eficiente em uma situação do que em outra. Isso é muito relativo. Então,
essa atuação ela pode acontecer sobre os radicais livres de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira que pode ocorrer é através da inibição da reação, quando ela se relacionar à inibição de reações em cadeia que envolvem a sua formação. Para quem não sabe, essas reações em cadeias são sequências de reações provocadas por um elemento ou um grupo de elementos que geram novas reações entre elementos possivelmente distintos. Bom, a segunda maneira é através da reparação das lesões que já estão causadas, através da remoção das células danificadas do nosso corpo e, em seguida, reconstituindo as membranas celulares. Ok, a terceira maneira é através do impedimento dos ataques dos radicais livres sobre outras moléculas estas como os lipídios, as proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, poliinsaturados e as bases do DNA. Através desse impedimento, os radicais livres eles são instantaneamente inativados pelo metabolismo celular e dessa forma faz com que evite a perda da integridade celular. Bom, é muito importante você ter em mente que a manutenção de uma dieta rica em antioxidantes, ela pode evitar o estresse oxidativo, que inclusive está associado ao desenvolvimento de muitas doenças crônicas e degenerativas que são motivo de preocupação para muitas pessoas atualmente, incluindo o câncer, as doenças cardíacas, a degeneração neuronal e também o processo de envelhecimento. Bom, para que a gente tenha uma noção melhor do que seja esse estresse oxidativo, é fundamental saber que ele é causado por um desequilíbrio da geração de compostos oxidantes e a atuação do sistema de defesa antioxidante, que é gerado por causa de 3 processos: a descompartimentalização dos processos de metal, o excesso de produção do superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, e por causa da diminuição das defesas antirradicais. Então, é por isso que a alimentação rica em antioxidantes é um fator de grande importância na modulação desse estresse oxidativo, já que ela ajuda na desintoxicação do nosso organismo. Bom, agora partindo para o conceito dos exemplos dos agentes antioxidantes, temos que as frutas, os vegetais e os grãos integrais, eles são as principais fontes de agentes antioxidantes, possuindo grandes quantidades e grandes variedades de antioxidantes. Então, é de maior preferência que o consumo desses alimentos ele seja cru ao invés de cozido. Um alerta para todas as pessoas aí, porque todo o processo de cozimento ele transforma de alguma forma os compostos vegetais, podendo chegar a destruir os nutrientes por meio da fonte de calor que é emitida por esse cozimento. Então, é por isso que os alimentos frescos, eles fornecem uma maior concentração e uma melhor absorção desses antioxidantes. E vale ressaltar também que esses antioxidantes, eles possuem efeito de anti-envelhecimento, de acordo com alguns estudiosos. Classificação. O corpo humano possui 2 sistemas de autodefesa antioxidantes. Os antioxidantes podem ser divididos em enzimáticos ou não enzimáticos, ou seja, endógenos ou exógenos. Esses são classificados de acordo com sua estrutura, sendo eles produzidos pelo nosso organismo, ou obtidos através da nossa alimentação. O sistema enzimático ou endógeno pode ser classificado ou considerado no natural, pois ele é produzido pelo nosso próprio organismo. Ele é um sistema enzimático que é formado por um conjunto de enzimas produzidas naturalmente pelo organismo. Contudo, a eficiência desse sistema tende a diminuir com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento, e por isso é importante garantir a eficácia do segundo sistema de defesa, que é o não enzimático, por meio da ingestão de alimentos ricos em antioxidantes. Entre os exemplos de sistema enzimático ou endógeno,
Destacam-se as enzimas superoxidismutase, a catalase e a peroxidase. Exemplos de agentes antioxidantes enzimáticos. Superóxido dismutase. Ele previne o envelhecimento e a morte celular. Catalisa a desmutação do O2, convertendo-o em peróxido de hidrogênio, que é menos reativo e pode ser degradado por outras enzimas, que são abundantes nas células aeróbicas. A forma de atuação do superóxido é uma espécie reativa de oxigênio, atua normalmente como um poderoso agente oxidante, podendo ser produzido em sistemas vivos. Catalase está interligada diretamente à decomposição do peróxido de hidrogênio. Encontra-se na organela denominada peroxomos, eritrócito e baços-rins dos mamíferos e fígado. A forma de atuação da catalase, em resumo, catalisa a decomposição do peróxido de hidrogênio. Peroxidase catalisa a redução do peróxido de hidrogênio e peróxidos orgânicos para o seu álcool correspondente. Fica localizado no citosol. A forma de atuação dos peroxidase tem um papel importante na desintoxicação celular ao eliminar o peróxido de hidrogênio. O sistema não enzimático ou exógeno é aquele que é considerado ou classificado como adquirido, ou seja, é aquele em que adquirimos através da nossa alimentação. E como exemplo de sistema não enzimático ou exógeno, temos as mais conhecidas, que são as vitaminas A, C e E, minerais como o selênio e o manganês, e carotenoides como o beta-caroteno. Vitamina A, também conhecida como retinol, retinal ou ácido retinóico. A vitamina A é uma importante vitamina para a saúde dos olhos, ossos, cabelos, pele, unhas, sistema imunológico e órgãos reprodutivos. Pode ser encontrada na maracujá e é do tipo lipossolúveis, ou seja, se dissolve em gordura. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é um nutriente essencial para grandes reações metabólicas no organismo. Uma das principais funções é a produção do colágeno, que auxilia no emagrecimento e contribui para a queima de gordura. Pode ser encontrada no limão e na tangerina. É do tipo hidrossolúveis, ou seja, se dissolvem em água. A quantidade a ser consumida. De acordo com o Comitê de Nutrição e Alimentos do Instituto de Medicina, a vitamina C, o selênio e os carotenoides, como o beta-caroteno, devem vir dos alimentos e não dos suplementos. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo deve manter uma dieta rica em frutas e verduras que contenham esses agentes antioxidantes a fim de suprir a demanda do organismo, evitando que seja necessária a ingestão de suplementos. Depois de examinar os efeitos benéficos e maléficos dos agentes antioxidantes na saúde, o comitê concluiu que não há evidência do suporte de uso de altas doses dos agentes antioxidantes no combate às doenças crônicas. Na realidade, o comitê, consequentemente, advertiu que grandes dosagens de agentes antioxidantes podem levar a riscos de problemas de saúde, incluindo a diarreia, sangramento e efeitos tóxicos, reações tóxicas. Consumir 400 gramas de frutas e verduras por dia pode ajudar a diminuir esses riscos de problemas de saúde, como a hipertensão, a obesidade e alguns tipos de câncer. Uma dieta rica em agentes antioxidantes, ela vai ajudar a combater a situação de estresse oxidativo. Mas o que significa esse estresse oxidativo? O estresse oxidativo, em síntese, ele é o desequilíbrio entre a quantidade de agentes antioxidantes e radicais livres no organismo. Foi montada uma ingestão dietética de referência para o consumo da vitamina C, do beta-caroteno e do selênio. A vitamina C é recomendável que as mulheres ingiram 55 mg e os homens 90 mg.
dosagens maiores podem levar a problemas como a diarreia e outros problemas gastrointestinais. Suas doses podem levar ao câncer e pedras nos rins, além de outros problemas sérios. O beta-caroteno não é recomendável que exista o consumo dessa substância, além do que já existe em uma multivitamina e na sua dieta regular. Já o selênio é recomendável a ingestão de 55 macrogramas, tanto para mulheres quanto para homens. Uma dosagem maior do que essa vai levar a perda de cabelo, a problemas gastrointestinais, além de anormalidades do sistema nervoso. Metabolismo dos antioxidantes. O processo anabólico e catabólico é feito através de organelas membranosas, presentes no citoplasma das células, vegetais e animais, chamados de peroxissomos. Sua principal função é digerir algumas substâncias. Isso porque, em seu interior, estão armazenadas enzimas oxidases. Essas enzimas oxidam os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também são usadas como matéria-prima na respiração celular, com o intuito de obter energia. Nas reações de oxidação, é produzido o peróxido de hidrogênio, o H2O2, e por isso essas organelas recebem este nome. No corpo humano, os peroxissomos são encontrados principalmente nas células que formam o fígado, as células hepáticas e nos rins, nas células renais. No fígado, eles auxiliam na produção de sais biliares e também na neutralização de algumas substâncias tóxicas para o corpo através das enzimas catalase. Sendo assim, eles auxiliam na desintoxicação celular proveniente do uso de álcool e medicamento, por exemplo. Em vegetais, as células das folhas e das sementes em germinação possuem peroxissomos especiais, conhecidos como glioxissomo. Nas células das folhas, essas estruturas atuam em algumas reações do processo de fotossíntese, relacionados à fixação do gás carbônico. Nas sementes, essas organelas são importantes na transformação de ácidos graxos em substância de menor tamanho, que acabarão sendo convertidas em glicose e utilizadas pelo embrião na germinação. Existem as patologias associadas, e tem, no caso, o excesso e a falta. O excesso, um estudo publicado em 2014 na Medicina Transnacional Científica, apontava que, para alguns indivíduos com hábitos de risco, como fumar, o consumo excessivo de suplementos antioxidantes, como a vitamina E, podem ser perniciosos ao fomentar o crescimento de alguns tumores. Além disso, o consumo abusivo de suplementos de vitamina C já foi associado a pedras nos rins. Agora, iremos falar sobre as patologias associadas à falta. A falta de agentes antioxidantes está associada ao estresse oxidativo, que acontece quando temos um aumento de radicais livres e a falta de antioxidantes. Portanto, causa um desequilíbrio dos radicais livres. Isso pode acarretar em quadros como dermatite, câncer, hipertensão, artrite, derrames e etc. Entre outras coisas, sugere que o consumo de grandes quantidades de antioxidantes durante a juventude poderia ter efeitos negativos para o envelhecimento da pele. Oi, gente. Quem tá falando é o Wellington. Eu vou falar um pouco sobre suplementos vitamínicos. E o que seria isso? Como o nome dá a entender, eles servem para a pessoa suplementar a alimentação quando esta ingere quantidades insuficientes. E qual seria essa quantidade? Bom, a quantidade de vitaminas a ser consumida por uma pessoa, ela depende de vários fatores, seja ela o sexo, o peso, o nível de atividade física exercida por ela, entre outras coisas. E ela também varia de acordo com a vitamina em questão. Esse nível é definido pela ingestão dietética recomendada.
Bom, com o aumento da procura por academias, aumentou também o consumo desses suplementos, sendo ele muitas vezes consumido sem auxílio de um profissional, podendo ser nutricionista ou outro. Essas pessoas, por que essas pessoas elas aumentam o consumo de suplementos? Bom, principalmente porque também há um aumento do metabolismo energético delas e do seu gasto calórico, causado pela prática de exercício físico. E com isso eles começam a utilizar para suprir esses gastos adicionais, mesmo na maioria das vezes não precisando, se eles tiverem uma dieta equilibrada. Além disso, outros fatores fizeram com que aumentasse a procura desses suplementos vitamínicos, como podemos falar, a ação propriamente dita dessas vitaminas, que elas podem atrasar o envelhecimento, combater o estresse oxidativo, prevenir doenças também causadas pela falta delas, enfim, melhorar a saúde. Então, como eu falei, os suplementos, eles ajudam a combater o desenvolvimento de doenças, contudo, quando ingerido em excesso, principalmente as vitaminas lipossolúveis, a A, a D, a E e a K, que devido à sua lipossolubilidade, elas tendem a se acumular no tecido adiposo e são mais difíceis do organismo eliminar. Então, são essas daí que elas podem trazer mais consequências à saúde, causando diversos problemas, como descamação na pele, enxaqueca e vômito. Além disso, algumas dessas vitaminas, quando em excesso, ela pode agir como um pró-oxidante, aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio. Por isso, devemos nos atentar bem à quantidade que ingerimos dessas vitaminas, enquanto que os medicamentos eles possuem uma maior dosagem desses micronutrientes, sendo usados principalmente quando tem realmente deficiência dessas vitaminas. Então, dito isso tudo, a ingestão dessas vitaminas eles devem ser feita de maneira regular, com as principais fontes vindas principalmente dos alimentos. Ingerir sempre uma gama variada de alimentos é a principal medida para garantir os melhores níveis vitamínicos, evitando assim os problemas que podem causar pela falta deles e pelo excesso deles. Então, paralelo a tudo que já dissertamos sobre o assunto, agora nós vamos apresentar um breve vídeo mostrando como é que ocorre essa relação entre os radicais livres e os agentes antioxidantes. Nós vamos apresentar agora na prática como é que ocorre essa atuação desses agentes antioxidantes e desses radicais no corpo humano. E também, junto com esse vídeo, terá um breve resumo de tudo que já foi dito anteriormente. O nosso corpo é formado de bilhões de células mantidas juntas por pontes de elétrons. Algumas vezes, essas moléculas possuem uma junta frágil que pode partir-se, resultando em uma molécula instável, carente de um elétron. Esta molécula é conhecida como um radical livre. Alguns radicais livres ocorrem naturalmente em nosso corpo, através do nosso metabolismo. Contudo, existem muitos fatores ambientais que podem causar o excesso de radicais livres, como por exemplo, a poluição, a fumaça do cigarro, herbicidas e químicos. Outras causas são o estresse, a falta de sono e a falta de exercício. Muitos peritos acreditam que os radicais livres estão diretamente relacionados à causa de doenças como a artrite, a inflamação, a suscetibilidade ao câncer, o envelhecimento precoce e até mesmo problemas cardiovasculares. Ao procurar substituir o elétron que está ausente, estes radicais livres começam a atacar as células vizinhas. Quando as células atacadas cedem o seu elétron, elas se transformam em novos radicais livres. Isto pode ocasionar uma reação em cadeia, resultando em dano de milhões de moléculas próximas. Esta reação em cadeia é conhecida como estresse oxidante, considerado como a causa principal de muitas das doenças que atacam o nosso corpo sadio. E como nós podemos nos proteger desses radicais livres? Bem, se este processo destrutivo ocorre por causa da oxidação, então a resposta seria a antioxidação, e isto se realiza através do consumo de antioxidantes. Os antioxidantes interrompem esta reação em cadeia ao doar um de seus próprios elétrons ao radical livre. Isto é somente possível porque o antioxidante em si não se torna um novo radical livre ao doar o seu elétron, ele continua estável.
Um grupo de pesquisadores criou um teste a fim de medir a capacidade que o antioxidante tem em pacificar os radicais livres em nosso organismo. Este teste é conhecido como Teste de Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio, ou teste ORAC. As frutas são assim testadas e classificadas com um número que é conhecido como o número de ORAC, ou o valor de ORAC. Bom, o que podemos tirar desse vídeo foi uma observação muito interessante que o autor dele fez no final, falando sobre um teste que um grupo de pesquisadores desenvolveram, que é o teste de capacidade de absorção de radicais de oxigênio. Os estudos envolvendo compostos antioxidantes naturalmente presentes em alimentos ou então no controle de algumas doenças não transmissíveis têm chamado a atenção da comunidade científica. E entre os alimentos que contêm antioxidantes naturais, as frutas e os vegetais são os que mais contribuem para o suprimento dietético desses compostos, associados aos efeitos benéficos à saúde humana. Os métodos para avaliação da atividade antioxidante total, também conhecido como AAT, propostos na literatura, são diversos, porém, alguns são mais apropriados que outros, porque depende da natureza dos compostos presentes na constituição de cada fruta. Então, agora nós vamos citar algumas metodologias que são utilizadas para poder avaliar essa atividade antioxidante nas frutas. Sendo assim, vamos começar pelo teste que foi citado no vídeo, que é o teste de capacidade de absorção de radicais de oxigênio, também conhecido como método ORAC. Então, esse método consiste na medida do decréscimo da fluorescência das proteínas como consequência da perda de sua conformidade ao sofrer dano oxidativo. Ele utiliza como molécula-alvo dos radicais livres de oxigênio as ficobiliproteínas, ou então as ficoeritrinas, que são altamente fluorescentes e contêm um pigmento vermelho que é fotorreceptor. O teste de ORAC pode medir a atividade antioxidante dos componentes hidrofílicos e também os lipofílicos de uma amostra, usando a ciclodextrina metilada, que aumenta a solubilidade em água dos compostos lipossolúveis porque é uma molécula anfipática. Esse método também possui uma vantagem muito importante em relação aos outros de determinação da capacidade antioxidante, porque usam a absorbância, que é o uso da fluorescência, como medida do dano oxidativo, pois assim ocorre a menor interferência dos compostos coloridos presentes nas amostras. E esse é um fator importante para se considerar, porque quando se analisam alimentos que possuem cor, como por exemplo frutos e hortaliças, suplementos de produtos naturais e vinho tinto. Um outro método que vamos apresentar é o método do radical ABTS. Ele é um composto quimicamente estável que apresenta alta solubilidade em água. O radical ABTS deve ser gerado por reações enzimáticas ou então reações químicas, podendo ser solubilizado em meios orgânicos e aquosos, nos quais as atividades antioxidantes podem ser determinadas e depende da natureza dos compostos antioxidantes. Esse método também é baseado na habilidade dos antioxidantes de capturar os cátions ABTS. E essa captura provoca um decréscimo na absorbância, que é lida a partir da mistura do radical com o antioxidante em diferentes tempos, sendo representados de forma gráfica. Dito isso, esse método apresenta uma vantagem em relação aos outros, porque pode ser utilizado tanto para amostras hidrossolúveis quanto para amostras hipossolúveis. E também tem sido utilizado em vários tipos de frutas, como acerola, goiaba, açaí, pitanga e entre outros. Então, o método ABTS apresenta uma excelente estabilidade, sendo um dos testes mais rápidos de atividade antioxidante e que oferece resultados reprodutíveis, além também de oferecer vários máximos de absorção e uma boa solubilidade, permitindo assim a análise de compostos tanto de natureza lipofílica como de natureza hidrofílica. Portanto, sob a luz dos fatos que foram apresentados, podemos concluir que os métodos de análise de atividade antioxidantes in vitro são bastante relevantes, uma vez que auxiliam na busca por substâncias bioativas, bem como na seleção de matéria-prima para estudo. Entretanto, é importante salientar novamente que a escolha do método é de suma importância para poder comprovar a presença de compostos antioxidantes.
uma vez que alguns testes apenas permitem análise em compostos de natureza lipofílica, outros apenas em compostos de natureza hidrofílica e outros ainda em ambas as naturezas. Agora, a gente vai começar um quiz sobre os antioxidantes. Agora, a primeira pergunta. Quanto mais antioxidantes, melhor? Mito. Os radicais livres, os alvos do antioxidantes, têm papéis a cumprir, entre outras funções. Eles agem um tipo de sinalização para que as células de gordura, os adipócitos, se convertam em músculos, até o óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos e favorece o fluxo sanguíneo, é um tipo de radical livre. Entupir-se de antioxidantes, além de trazer riscos e problemas de saúde, causa toxicidade. Antioxidantes curam doenças? Mito. O excesso de radicais livres pode estar associado ao aparecimento de doenças crônicas, como câncer e males cardiovasculares. Não é válida a teoria de que os antioxidantes seriam capazes de consertar os estragos já feitos. Não são, portanto, remédios. Alimentos perdem antioxidantes quando cozidos? Verdade, porém depende do tipo de comida. Alguns compostos ficam até mais disponíveis para o corpo quando passam pelo fogo. Por exemplo, beta-caroteno, de cenoura, e lipocopeno, de tomate, são mais bem aproveitados depois de cozidos. Quando esses alimentos são aquecidos, nele ocorre uma quebra em certas estruturas e essas substâncias são liberadas. Já os alimentos que estão com coloração arroxeada, como exemplo da jabuticaba e do repolho roxo, devem ser consumidas preferencialmente cruas. Isso porque as antocianinas se perdem com o calor. O mesmo vale para frutas cítricas, que esbanjam vitamina C. Antioxidantes são a chave para uma vida longa? Mito. A expectativa de vida é pautada por uma porção de fatores genéticos e ambientais e outros hábitos à mesa, como, por exemplo, a ingestão adequada de proteínas, carboidratos e gorduras. Além disso, prática regular de exercícios, a qualidade do sono e também é fundamental evitar o tabaco e o abuso de álcool. Não há contraindicação para suplementos? Mito. Suplementos de vitaminas A, C e E podem estar por trás de crescimento de tumores em animais que já apresentavam a doença. A explicação é que o exagero nesses antioxidantes seria capaz de desarmar um mecanismo de supressão do câncer. Obrigada pela atenção, espero que tenham entendido e a seguir venham as referências.